Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao terceiro e último vídeo da série Marketing Digital Orientado ao Lucro. Bom pessoal, no último vídeo nós falamos sobre relacionamento, onde eu expliquei um pouco sobre a jornada de compra, falei sobre os e-mails marketing, falei sobre a newsletter, falei também sobre a automação de marketing, todo o processo de automação, das trilhas de e-mail onde a pessoa vai percorrer de forma automática, e falei também sobre o momento de compra. E dentro disso, pessoal, para que funcione tudo perfeitamente, o processo de atração, o processo de conversão, o processo de relacionamento, a venda tem que ser estabelecida. Para isso, a gente tem alguns processos relacionados à venda. Antes de começar, existe um fator bem curioso, que nós, enquanto profissionais de marketing, sempre conversamos, que é a eterna briga entre o marketing e a venda. Todo bom vendedor tem que entender de marketing e todo bom marqueteiro tem que entender de venda. Por quê? O marketing não funciona se a venda não se estabelece. E o vendedor não vende se o marketing não trabalha de forma assertiva. Ou seja, de vez em quando o profissional de marketing, ele acaba sendo também um vendedor. E o vendedor acaba também sendo um profissional de marketing. Então, os dois setores, eles têm que estar muito bem alinhados. E este momento é o momento que tem a passagem do bastão. Ou seja, grande parte das vezes, o marketing faz o processo de atração, o marketing faz o processo de conversão, o marketing faz o processo de relacionamento, e aí ele pega aquele lead, aquela pessoa preparada e passa para as vendas. Que a venda é onde vai fazer as coisas acontecerem e vai fazer o que eu particularmente considero o must do negócio, Mas para tudo isso acontecer, existe o processo de qualificar o lead. Ou seja, nem todos os leads que entram estão preparados, ou seja, estão no momento de compra. Para isso, tem que ter o processo de relacionamento, onde você vai nutrindo aquele lead com informações relevantes do seu negócio, que foi algo que nós conversamos no segundo vídeo. E posteriormente, nós qualificamos esse lead e esse lead vira uma oportunidade. O que é uma oportunidade? Não é uma venda. A oportunidade é quando o lead está quentíssimo, ele está com vontade de comprar. Ele, por exemplo, levantou a mão e falou assim, eu quero. Isso é uma oportunidade. E como que nós identificamos isso dentro do processo de marketing? Quando nós utilizamos uma ferramenta de automação de marketing, existe algumas ferramentas ali que nos ajudam dentro desse processo, que é o quê? O lead scoring, que é uma questão que quanto mais estão abrindo os e-mails, a gente tem uma pontuação e essa pontuação cada vez mais vai aumentando e a gente vai entendendo que aquele determinado lead, ele já está num processo maduro, ele já está entendendo um pouco mais sobre a empresa, ou seja, ele está consumindo mais conteúdo. E posteriormente, quando isso daqui acontece, ele vira uma oportunidade, é a hora que as vendas entram em ação. Ou seja, o setor de venda vai pegar o telefone, vai ligar ou de repente vai ser enviado por e-mail. Aí eu não sei a forma com que a sua empresa, cada empresa tem a sua particularidade para efetuar a venda. Mas o processo ele acontece dessa seguinte forma. Após qualificado, vira uma oportunidade e depois da oportunidade vira uma venda. Bom, dentro disso, pessoal, se a briga eterna que sempre eu falo, às vezes chega aqui o vendedor para vender, o lead não está tão qualificado assim. Aí ele joga para o marketing e fala assim, poxa vida marketing, você está mandando um lead que não está qualificado, o cara nem quer comprar. Mas o que acontece? Nós, enquanto profissionais de marketing, nós
nós vemos números, né? Nós vemos ações, nós vemos trilhas que esse cliente percorre, né? Nós vemos ali dentro do processo de relacionamento, ele está consumindo e-mails, ele está abrindo, ele está entrando nas nossas páginas. E aí, quando a gente vê que está acontecendo esse processo, a gente subentende que ele está engajado com a empresa, ele está entendendo da empresa e ele está levantando a mão que ele está querendo alguma coisa. Aí é a hora de ter umas vendas muito bem alinhadas, uma venda muito bem assertiva, que consiga fazer o processo que nós chamamos, né, do final, que é o conversão, né, da venda. Que é quando a venda ocorre de fato e que justifica todas as estratégias anteriores que nós fizemos. Mas após isso, né, depois de ter acontecido tudo isso, passamos por todos esses processos, chegamos aqui no processo de venda, que é o must do negócio, porém, existem vários caminhos que a gente pode estar melhorando dentro dessa trajetória. E para isso, para a gente conseguir melhorar, a gente precisa analisar. Tem que ser analisado todo o processo, toda a estratégia. E como que é feita essa análise? Geralmente, as principais que nós utilizamos aqui, tá, pessoal? Nós utilizamos o Analytics, né? Então, por exemplo, Google Analytics. Quando a gente faz um trabalho de geração de tráfego, ou seja, as pessoas estão vindo para o nosso site, entrando um monte de gente, tá? Quantas pessoas estão convertendo no nosso site? Então a gente olha lá, tem 10 mil pessoas entrando, mas tem 5 convertendo, tem alguma coisa errada. Ou o botão não está funcionando, o formulário não está funcionando, ou de repente tem algo que não está atraindo a pessoa ali dentro para ela poder deixar o contato dela. Então, quando a gente faz essa ligação do Analytics com a quantidade, né, de pessoas que está acessando com a quantidade de conversão, a gente consegue identificar se a nossa estratégia está sendo assertiva. Um outro ponto importante é a taxa de abertura de e-mail. Quando você faz aquele processo de fluxo lá, de funil, né, que você vai disparando os e-mails de tempo em tempo, que foi aquele processo anterior que eu expliquei para vocês, né, que vai aqui um e-mail, depois aqui vai outro, e vai mandando de tempo em tempo o e-mail, e vai para cá, manda outro aqui e tal. Se as taxas de abertura estão baixas, é sinal que o seu público não está engajado. Se as taxas de abertura estão baixas, é sinal que algum problema está acontecendo. Mas qual o problema? Aí você tem que tentar identificar. Será que o conteúdo que você está mandando por e-mail está sendo um conteúdo bom para a sua audiência? Talvez sim, talvez não. Então isso tem que ser analisado. E você consegue ter um parâmetro não preciso, né? A taxa de abertura de e-mail nem sempre é tão precisa assim, mas você consegue saber ali uma média das pessoas que estão abrindo seus e-mails. E se tiver muito baixo a taxa de abertura de e-mail, é sinal que o que você está fazendo não está sendo tão relevante. Lógico que, pessoal, varia muito de empresa para empresa, de nicho para nicho de mercado, então tem tudo isso. Se você manda um e-mail promocional, se você manda muito e-mail promocional, vai chegar uma hora que você vai parar de abrir. Então, vai muito da questão do título do e-mail, que faz total diferença na hora da pessoa abrir o seu e-mail. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente que nós recentemente mandamos um e-mail para ele, mandamos um e-mail para a base dele, né? E é uma divulgação de um podcast que eles fizeram. E no primeiro e-mail eu coloquei lá, podcast escrito. Nós tivemos uma taxa de abertura de, se eu não me engano, foi 7%. Por uma base de 14 mil leads. Particularmente, é baixa. É uma abertura baixa para uma base engajada. Esses 14 mil leads são leads quentes, são leads bons que está dentro da base dele. E aí eu falei, poxa vida, 7%, muito baixo, né? Aí depois eu fiz, na outra semana que nós tivemos um outro e-mail de podcast, eu não escrevi podcast, eu fiz um outro título. E, pasmem, né? Nós tivemos uma taxa de abertura de 23%, que, para mim, particularmente, é saudável. Aí você fala, poxa, William, mas 23% para uma base dessa? Um e-mail é mais ou menos isso, tá? Então, acima de 20% a gente solta rojão aqui, né? A gente brinca que a gente solta rojão quando tem uma abertura acima de 20%. Então, nunca você vai conseguir uma taxa de abertura de 50%, 70%, 80%. E-mail, esquece, tá?
Então, analisar isso também é importante. Uma outra métrica importante também é o quantidade de leads. Então, o que eu sempre aconselho é você ter um parâmetro da quantidade de leads que vocês querem por mês. Ou seja, eu quero ter por mês 100 leads. Beleza, faz o investimento, faz o processo de atração para vocês conseguirem captar 100 leads mês. Isso é importante. E dentro disso, você vai também fazer o custo, né, dos seus leads, de aquisição de leads, porque tem todas essas questões de custo que isso não vai caber nesse vídeo aqui, que eu quero falar a estratégia mais macro para vocês terem conhecimento. Então, dentro disso, vocês estipularem essa quantidade de leads e baterem em cima dessa quantidade de leads e falarem assim, poxa, eu tenho que ter tantos leads mês. Quantos leads vocês têm que qualificar? Tem que ter uma meta também, quantidade de leads qualificados. Quantos leads vocês vão entregar na mão do setor de venda de vocês? Tantos leads de venda. Isso é muito importante. Um ponto também importante, custo por lead. Como que você faz esse custo por lead? Você pega o custo das estratégias de marketing que você tem, pautado em cima daquela captação de leads e divide pela quantidade de leads. Você vai entender que cada lead seu está custando, por exemplo, R$1. Beleza, R$1 cada lead. Esse é o custo que eu tenho da aquisição de leads. Beleza, agora o que eu posso fazer para poder converter esse lead? Como que eu posso fazer? Então existe todo esse processo. Por quê? Depois você pode confrontar o custo que você está tendo de aquisição por leads pela geração de oportunidade pelas vendas que vocês estão tendo. Então isso vai dar parâmetros para vocês que vocês conseguem entender se as suas estratégias estão dando certo ou não, tá? Um outro detalhe também, né? Google, né? A gente sempre faz análises, né, de CTR de Google, né? Verifica a taxa de abertura, verifica a taxa de cliques, né, que a gente está tendo, os custos por clique. Então, dependendo, alguns nichos de mercado tem um custo por clique muito alto, então aí a gente tem que achar palavra-chave cauda longa, né? Daí vocês perguntam, poxa, mas o que é palavra-chave cauda longa? Palavras-chave cauda longa são palavras que são maiores, né, que a gente coloca dois tipos de palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo. Existe as vidraçarias, mas existe, por exemplo, vidraçaria, daí vocês colocam um nome específico ali, por exemplo, vidraçaria para vidros de box, de banheiro, por exemplo. Então é uma palavra-chave cauda longa, entendeu? Modifica um pouquinho essa palavra-chave, às vezes, para ter um custo mais barato. Bom, pessoal, eu acredito que seja isso. Lembrando que, para vocês terem uma boa conversão, começa lá atrás, né? Então vocês têm que ter um processo de atração muito bom, muito bem direcionado, ou seja, fazer uma estratégia que vocês consigam atingir o público de vocês. Após essa estratégia atingir o público de vocês, a conversão também vai ser maior, porque vocês vão estar mostrando o que o público de vocês está interessado. Posteriormente, o processo de relacionamento também vai ser muito bom, porque se vocês estão se relacionando com o público de vocês, a tendência de vocês terem uma geração de oportunidade é muito maior e, como consequência, também vocês conseguirem vender mais. Espero que essa série de 3 vídeos tenha sido esclarecedora, que vocês tenham tido uma ideia macro, né, de como funciona um processo de marketing. E se vocês estiverem com alguma dúvida, eu vou deixar aqui uma caixa de pergunta aqui embaixo e vocês podem perguntar, que eu ou o meu time de especialistas aqui estará ali pronto para responder as suas perguntas. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.